Tá no ar. História de sintonia. Vem que vem. Chega mais, galera. Tudo em paz? Boa noite, gente. Estamos começando mais uma História de Sintonia. Mais uma vez um atraso, né? Mais uma semana a gente ficou parado. Tá difícil para gravar. Peço desculpa sempre ao pessoal que acompanha. O povo tem cobrado, né? E a gente tá tendo essa consideração de sempre aparecer na medida do possível, tá bom? O que é que a gente vai falar hoje, negão? Vamos embora. Então, estamos aí, né? Acabando o mês de março. E para quem estuda a história do Brasil, não tem como não lembrar o último dia do mês de março e o início do mês de abril. Parecia até mentira, o 1º de abril de 1964. Ali era onde se iniciava o mais longo e talvez duro sistema político que o Brasil já viveu. Né, Diegão? Do que é que a gente está falando? A gente começa hoje, a gente escolheu esse tema aqui, a gente fez a live e debatendo com o pessoal, veio a sugestão justamente da ditadura militar do Brasil, né? O ponto de partida da reflexão da gente hoje é pensar exatamente isso. O mês de março que antecedeu, e aí vocês têm que lembrar exatamente que era o governo do João Goulart, famoso Jango, governo de esquerda, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tá bom? Herança lá do Getúlio Vargas, ok? Que assustava muito o discurso da elite do período, certo? Era de fato, existia uma polarização muito forte na sociedade, aquela divisão esquerda, o PTB liderava, né? Não tem nada do comunismo, foi um mito que se construiu nesse momento, a ameaça comunista. Afinal, né? Galera, na boa, essa história de comunismo no Brasil, isso nunca vingou de verdade não, tá? A única vez que o Partido Comunista teve uma votação com uma maior expressão em nível nacional, teve 10% dos votos, se eu não estou enganado. E o período que viveu na legalidade, de 45 a 47, 2 anos. Então, assim, gente, balela, discurso construído com um viés político, né? Para construir o terror dentro de uma sociedade cristã, em sua maioria, e que temia o comunismo, né? Achava que comunista comia criancinhas e se acreditava nisso. Certo? Comunista era contra, queria destruir a família, a religião, a pátria. Se construiu esse medo e aí a população brasileira comprou a ideia. E aí mídia, gente, mídia. Mídia, discurso se constrói através da mídia, né? E aí é o que tá. As pessoas não tinham educação suficiente para decifrar essa mensagem. E ó, educação nesse sentido não é ser gentil, não, tá? É estudo que a gente tá falando. É estudo, é conhecimento, tá? É ficar sintonizado com a história. Exatamente. A ideia de instrução, de ilustração, aquela ideia lá dos iluministas de buscar a razão, de pensar, que te faz sair do comum, né? De pensar além, vamos dizer assim, do senso comum, que é um termo importante. E assim, a maior parte da população era influenciada pelo discurso da mídia, o discurso dos partidos políticos. E assim, vamos pensar, né? Nessa época, década de 60, a televisão e o rádio são os dois grandes meios de comunicação, sem esquecer do jornal, né? Então, era isso que o povo tinha acesso. Então, essa é uma questão delicada da gente pensar. A população era muito ainda dependente desses meios, e aí é o que gerou exatamente uma falta de informação. É isso que eu quis dizer quando justamente essa questão da falta de instrução da população. Isso. Gente, e assim, é muito importante que a gente sempre reflita ao se pensar em sistema de informação, tá? Lembra que hoje a gente tem um sistema de informação mais rápido que o homem já viveu, né? A internet, o tempo real. A gente estava agora brincando numa live e conversando com muitos que podem estar assistindo também. E naquela época a informação era muito mais seletiva. Mas quem era que selecionava? Aqueles que estavam no poder. Né? Aqueles que tinham o sistema de comunicação nas mãos. Os donos. Então, os donos dele. É importante a gente lembrar que a ditadura brasileira, e eu vou defender, desculpa Diego se não concordar, mas ditadura militar que aconteceu no Brasil, eu não defendo a ideia de regime militar, foi uma ditadura, certo? Um ano depois, a Rede Globo surgiu, o Sistema Globo de televisão. Não foi por acaso. E logo se tornou o maior do país. Não
não foi por acaso. Era um dos principais meios de se divulgar as ideias. Inclusive a Globo recentemente se retratou publicamente e pediu desculpa à sociedade, depois de muitos anos, né, onde ela era cobrada por isso. A grande questão que a gente quer falar para vocês é isso, como se construiu esse golpe. Provavelmente no decorrer do ano nós vamos aparecer com outros vídeos falando desse regime militar, ou ditadura militar, tá bom? O que a gente quer focar hoje é justamente nessa questão. Vamos dizer, os fatores que possibilitaram esse golpe se concretizar, tá bom? E assim, gente, pensar que a gente vive uma onda no presente de uma extrema-direita, ou seja, de extremismos no mundo, ok? Isso. Que vez ou outra vem nos assustar, né? E o que mais assusta é que nesses movimentos você vê placas clamando pela volta dos militares ou clamando por regimes de extrema-direita. Isso, a Holanda passou por isso semana retrasada, por pouco o candidato de extrema-direita não ganhou. Você já tem na Inglaterra acontecendo essa onda conservadora. Na França, Marine Le Pen, que é uma candidata também de extrema-direita e que é favorita, vamos dizer assim, a ocupar esse espaço. Então vocês veem, gente, é o momento que a gente vive. Né? Isso, fora o Trump, que a gente já falou aqui em outros momentos. Isso. Certo? Então é isso, nego. Fala um pouco mais sobre esse período do Jango, esses últimos dias dele no governo. É bom a gente lembrar. Qual era a ideia dele? A ideia dele não era nada de extrema esquerda, muito pelo contrário. Tá? A gente até pode levar em consideração que Jango, apesar de ser colocado como de esquerda, mas era uma figura que era muito central, tá? Porque afinal de contas os direitos que estavam sendo cedidos, aquilo que estava sendo proposto para a população, era algo que vinha ainda de uma escola varguista de governo, certo? Era um governo que, apesar de dar possibilidades de aberturas à população, mas ainda mantinha as elites. É o trabalhismo, né? É o trabalhismo. As elites, os empresários ainda estavam enquanto empresários, enquanto elites. E pensar isso, o projeto trabalhista, Nilton, é aquela grande questão. O governo, ele intermedia, vamos dizer assim, a relação entre o trabalhador e o empresário, e o patrão, né? Então é isso que vamos dizer assim, o Vargas fez e o que o Jango tentou fazer. Isso. A grande questão que ele tocou em março, no 13 de março tem o comício lá, né, da Central do Brasil, onde ele propôs a reforma de base. E lá ele disse que ia ser, de fato, posto em prática. E isso gerou um alarme, né, nesses grupos que não queriam essa democratização da política nacional, da economia nacional. A reforma de base lembra reforma tributária, reforma educacional, reforma política, ok? Então você tinha as raízes do país, certo? Sendo modificadas. Não tinha nada de revolução comunista. Era um projeto reformista, tá bom? Mas aí é o que tá, né? Vai se construir um discurso de quê? Bora lá, Tomás. Vai se construir um discurso de que ele estava propondo uma revolução comunista, que ele estava abrindo as portas do Brasil para que o comunismo entrasse e escancarasse aquilo que era de direito comum do homem de boa fé. Isso. Então era a desconstrução de uma família, era a desconstrução da religião, era a desconstrução... Se construiu tudo isso, tá? É um discurso construído para um inimigo. Constrói-se um monstro, né? Para ser destruído. Você falou disso, lembrou o quê, nego? Marcha da Família por Deus e pela Liberdade. Mais ou menos uma semana depois do comício da Central do Brasil, vem o grupo de oposição lutando, mostrando a família, mulher, movimentos religiosos, igreja, tudo dizendo contra o Jango que ele estava passando os limites. Tudo articulado por uma elite que já sabia o que estava querendo fazer. Isso. É um discurso que usa o álibi do comunismo apenas como um artifício. Mas o que estava em jogo não era uma implantação do comunismo. Era justamente uma reforma de base. Não esquece, a reforma de base também falava da reforma agrária. Eu esqueci de dizer. Mexer com um problema que vinha da colônia e que até hoje ninguém conseguiu mexer no Brasil, de fato mostrava que esses caras estavam pegando em peixe grande. Então, gente, essa é a grande questão. Já caminhando para o fim, certo? Pensando exatamente nos fatores, né? Os grupos, então, além desses grupos da elite, banqueiros, até o próprio Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se meteu muito, emprestou dinheiro, emprestou militares, emprestou armas, doou, na verdade. Inclusive existiam portas-aviões ancorados próximos, inclusive ao Atlântico, já aqui nessa região litorânea do Brasil, prontos caso houvesse algum comando dos militares que estavam planejando o golpe.
Então, assim, houve o apoio norte-americano também, certo, gente? E para finalizar, essa é a grande questão. No 31 de março, na madrugada, os militares saem de marcha, né? Minas Gerais principalmente, foi um dos grandes centros, junto com o Rio de Janeiro, e dão esse golpe, lembrando que a capital... 4 da manhã começou, né? Lembrando que a capital já era Brasília nesse momento, mas o centro político era o Rio de Janeiro. Isso. Tá bom? O Jango foge, decide não encarar uma guerra civil, que era bem possível de acontecer se ele propusesse uma reação. E aí é o que tá. Ele vai falar exatamente isso em alguns documentários e entrevistas. Para se evitar um derramamento de sangue, eu preferi deixar o cargo. Certo? E é isso que vai acontecer. No dia seguinte, praticamente tudo já está articulado, o golpe é dado. E aí se tem essa discussão, né, de golpe civil e militar, só para fechar de fato esse vídeo de hoje, né? Porque houve de fato o apoio civil. Os civis... De alguns setores. Isso. Alguns setores, você pode pensar igreja, setores e cristãos, o próprio, os industriais e grupos políticos, isso, então, classe média. Uma classe média alta, Isso. uma classe alta, e aqueles que mal entendidos no sentido de não compreenderem exatamente o que processo. estava passando e acreditar que ali estava vindo uma nova nação. Uma reforma, né? Tá. Tanto é que se chamou de revolução, minha gente. Por muito tempo, os militares construíram essa ideia de que o que eles fizeram foi uma revolução e de que eles salvaram o Brasil do comunismo. E só um detalhe, tá? Lembrar da Revolução Cubana que tinha acontecido em 59. Então era o grande medo de que o comunismo se alastrasse pela América Latina. Então o grande medo era esse, de fato, tá bom? Pensar o golpe, então, com essa relação direta com a ameaça comunista. Tá bom, gente? A gente ainda vai voltar outras vezes falando um pouco mais, porque ditadura brasileira é ditadura. É um assunto muito extenso, então a gente ainda vai falar nisso. São 21 anos, né, gente? Eles Muitas ficaram lá. vezes. Pensavam que eles iam dar o golpe e ir embora, e na verdade não foi bem assim. Por isso que acreditar militar, ele faz parte de um setor da sociedade. Isso. Misturar isso com política, pedir militar na política, é um caminho sem volta, pode ter certeza. Porque é o que tá. Eles representam um grupo político, um grupo social e, ao mesmo tempo, pouca coisa estruturalmente mudou no Brasil. Tá bom, gente? Então não é saudável. Vamos pensar em coisas além, tá bom? Vamos lá, vamos pra frente. Pensem sobre isso. Galera, valeu. Curte aí, compartilha, deixa sua inscrição, joga pra galera, joga pra mídia, tá? E vem com História em Sintonia. Abração, valeu, tchau, tchau. Boa noite, gente. Tudo de bom.